sou a Vartinei Kalaidian, nascida e crescida aqui no Brasil, neta de sobreviventes do genocídio armênio, o primeiro genocídio do século. Como é a cidade dos seus pais? Meu pai nasceu no Egito, em Cairo, e minha mãe nasceu na Grécia. Por quê? Porque em 1915, quando começou o genocídio armênio, os meus avós tinham 4, 5 anos de idade e eles ficaram órfãos, tanto por lado de pai como por lado de mãe. E aí, meu avô entrou no primeiro navio que levou para o Egito. Por parte da minha mãe, a minha avó entrou no primeiro navio que foi para a Grécia. Meus pais nasceram, respectivamente, nesses países. E com 15, minha mãe com 15, meu pai com 20 anos, eles imigraram para o Brasil e se conheceram aqui. Quer dizer, as famílias resolveram imigrar para o Brasil e aqui eles se conheceram. Os dois eram de famílias armênias e essas são as raízes que a gente cultiva na minha casa. O que eles relatam a respeito do genocídio? Então, os meus pais não falavam muito. Mas os meus avós, como eu tive a possibilidade de crescer praticamente com a mãe do meu pai e com o pai do meu pai, ela sempre contava que ela foi parar num orfanato e ela, quando ouvia as músicas que cantavam no orfanato, ela chorava. E assim, eu conheço um pouco da história. O pai do meu pai era um filho temporão. Os irmãos dele tinham 40 anos já quando ele nasceu. E aí, quando os turcos chegaram no seu vilarejo, o pai dele colocou moedas de ouro, costurou moedas de ouro dentro dos botões do casaquinho deles, enterrou um pouco embaixo da casa, achando que eles iriam voltar, pediu para um curdo salvar os filhos dele. E aí o meu avô só ficou com um irmão, que era mais velho, tinha uns 16 anos, meu avô 5, eles fugiram. E diz que veio uma grande enchente, eles subiram em cima de uma árvore, para se salvarem. O irmão dele, quando a água baixou um pouco, falou para ele: fica aqui que eu vou procurar ajuda e já volto. E nunca mais meu avô viu o irmão dele. Então ele não sabe se ele foi levado pela água, o que aconteceu. Então meu avô ficou sozinho no mundo. Já a mãe do meu pai, ela era filha de um prefeito. E como o pessoal do vilarejo gostava muito desse prefeito, ele era um homem bom, quando os turcos chegaram para invadir o vilarejo, eles não deixaram que ninguém fizesse nada para os filhos do prefeito. Os armênios que moravam lá não deixaram, eles estavam numa carroça. Meu bisavô tinha dinheiro, respectivamente, que ele era o prefeito, ele tinha boas posses. Ele falou que ia mandar as filhas para estudarem num internato alemão, num vilarejo próximo. E aí deu o dinheiro para a esposa, falou: leva elas lá e coloca elas para estudar nesse internato. Quando, assim, lógico que não foi no momento que chegaram, mas quando as notícias que isso estava acontecendo, que estavam vindo para todos os vilarejos, ele já quis se prevenir. E aí minha bisavó foi, colocou as filhas lá e retornou. Quando ela retornou, ela viu que o marido dela já tinha sido morto. E um turco queria, não vou falar casar com ela, não é a palavra certa, né? Porque naquela época eles roubavam as moças, levavam, e, enfim, obrigavam elas a casar com eles. E aquilo para ela era inadmissível. Então ela tomou veneno. Ela falou para ele que ela queria ver as filhas por uma última vez antes de casar. E ela foi no internato. Ela pediu para ver as filhas, ela entrou numa sala e ficou abraçada com a minha avó até ela morrer. Então minha avó contava que minha avó já é falecida. E é impossível para mim, como uma neta de uma sobrevivente, não ter essas histórias muito marcantes. Saber que a minha família viveu tudo isso e eu não posso esquecer essas raízes. E nem a minha cultura e nem a minha tradição. Por que os armênios se consideram descendentes diretos de Noé? Porque, supostamente, a Arca de Noé parou em cima do Monte Ararat, que é um dos picos mais altos daquela região. O Monte Ararat tem 5.200 e poucos metros. Hoje ele faz parte do território que fica na Turquia. Os russos, mais ou menos em 1920, fizeram um acordo e entregaram, porque naquela época a Armênia fazia parte da União Soviética, os russos entregaram o Monte Ararat para os turcos. Mas é um símbolo nacional. Então, supostamente, no dilúvio, a Arca de Noé parou no topo do Monte Ararat. Até hoje já foram encontrados vestígios de madeira, vestígios da arca. Então, está comprovado, assim, de uma forma científica, né? Aí eu falo que se a Arca de Noé parou no Monte Ararat, somos todos armênios. A civilização renasceu da Armênia, todo mundo só que apenas não sabe.
O que tem de resquícios da União Soviética até hoje? Então, a Armênia viveu sob domínio soviético por mais de 80 anos. Toda a educação do povo, do país, todas as escolas, até hoje, o russo é a segunda língua oficial do país. Então, quando você visita a Armênia, primeiro você vai ver muitos edifícios construídos da forma soviética, que é tipo, a gente vai falar que é uma Coab brasileira. Você olha assim, existe um contraste, né, das construções novas armênias de hoje com aqueles prédios que vamos dizer, o governo russo, o Estado fazia para fornecer para a população subsidiado com valores irrisórios, igual a gente tem hoje as habitações populares brasileiras. Então, esses prédios cinza, sem tintura, com terracinho, com as roupas penduradas para fora, isso existe, é muito marcante ainda na Armênia, assim como os outros países do Cáucaso, como na Geórgia, como na Turquia, como no Azerbaijão. Naquela região assim onde foi domínio russo, você vai encontrar muitos prédios assim. Então, hoje, quando você anda nas ruas da Armênia, você escuta russo, também por causa da guerra da Ucrânia, muitos russos foram para lá, porque a língua se fala oficialmente no país, então é fácil para eles acharem emprego, é fácil para você entrar no mercado, se você quiser comprar um shampoo, por exemplo. A Armênia não tem uma indústria nacional. Tudo que ela compra, assim, a maior parte dos produtos industrializados vem da Rússia. Então você vai pegar um shampoo para cabelo seco, por exemplo, eu que sou armênia, sei ler armênio, não sei que shampoo eu tenho que comprar. Eu tenho que virar para a mina da loja e falar assim para mim: você pode me dizer se isso aqui é para pele seca ou para pele oleosa? Então a influência russa ainda está muito presente. Isso tudo faz parte do que era o domínio soviético ali na região. Claro que a Armênia está independente novamente há mais de 30 anos e ela hoje é um país que levantou de novo das cinzas, mas a presença soviética é muito marcante ainda por todo lugar que você vai na Armênia. Existem quantas culturas presentes na região do Cáucaso? Eu não saberia quantificar, porque o Cáucaso hoje é considerado como esses três países, Armênia, Azerbaijão e Geórgia. Ele é considerado como parte do Cáucaso, apesar da Armênia não ser Cáucaso. A Armênia se chama Armenian Highlands, que são montanhas armênias, mas hoje a gente, assim, popularmente falando, seriam esses três países. O Azerbaijão, na verdade, é um país que não existia até 1918. Eles são turcos, só que são, vamos dizer, é uma derivação, eles falam o idioma turco e tudo. Então seria uma etnia diferente. O que o System of a Down representa para a Armênia? O System of a Down é hoje um grande símbolo armênio, porque eles são uma banda de rock conhecida internacionalmente, nos maiores palcos do mundo, e eles são cinco jovens, né, armênios, que eles procuram de todas as formas, através da sua música, mostrar o que acontece com o nosso país, não apenas com a questão do genocídio, que não foi reconhecido pelos turcos até hoje, negado, mas também com essa nova tentativa de genocídio que hoje acontece na região da República de Artsakh, que é um território anexo à Armênia, que o Azerbaijão busca terminar o plano que os avós turcos começaram. Essa foi a proposta e a promessa que o presidente da Turquia, Erdogan, fez ano passado. Ele falou que ele ia terminar o trabalho que os avós dele começaram. Então o System of a Down procura, em todos os palcos, levar essa consciência para o mundo, levar essa voz de que isso está acontecendo e ninguém está fazendo nada mais uma vez. A gente achou que 100 anos depois seria impossível disso acontecer novamente, porque hoje existem mídias sociais, existe, enfim, informação em tempo real, mas a coisa continua acontecendo e ninguém fala nada. Então, para nós, eles são um grande símbolo. É uma grande alegria saber que nós temos essa possibilidade de pessoas influentes como ele, como a Kim Kardashian, como outros armênios prominentes que tentam explicar o que está acontecendo. Eu quero aproveitar o espaço para você poder enviar uma mensagem para os armênios em armênio. Claro! Para os armênios da Armênia, Guzeyesel, Vormen Keng Tsertsaina, Spyrkimet. Amen Mekhai, Vor Spyrk Gabri, Tserzin Vorne, Yev Menk Baikarin, Forbesi Mer Mshaguite, Yev Mer Batmutuna, Daradzenk ou Darnerun. Quero dizer que, para os armênios da Armênia, eu queria deixar claro que todo armênio da diáspora é um soldado aqui fora. Nós somos a voz dos armênios para o mundo e a gente tenta difundir a nossa cultura, a nossa história e tudo o que acontece para que as outras pessoas saibam.